manhã, pela vontade de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, do verso 54 até o verso de número 60. Antes de pegar a palavra, eu pediria aos irmãos que em suas orações orasse pelo irmão Gilmar. É um irmão que está ali no sítio em Alchim, trabalhando ali com alguns internos que estavam na vida do tráfico, outros viciados, mas que ao chegarem ali naquele sítio para receberem uma ajuda, aleluia, aquele irmão está ali como responsável do sítio, tomando conta daqueles que aí chegam precisando de um apoio, tanto um apoio na parte material quanto na parte espiritual, aleluia. Ele está ali trabalhando sem receber nada, mas com alegria profunda no coração, aleluia, porque ele era um mendigo viciado nas drogas, bebida, e chegou naquele lugar, foi ali, teve a sua vida restaurada, resgatada, aceitou Jesus, e hoje ele está ali trabalhando, ajudando aos que chegam. E eles precisam da nossa oração, também da nossa ajuda para levar em mantimento, porque não tem ajuda de nenhum órgão governamental, mas estão ali com o coração, aleluia, alegre, porque chegam pessoas ali viciadas, largadas pela família, drogados, e ao chegarem ali são ajudados, saem com a vida transformada. Ele falou que o salário dele ali é esse, é ver as almas sendo restauradas. Então eu peço aos irmãos que orem, para que Deus continue sustentando nosso irmão Gilmar, porque ele tem pouco tempo, irmão, de crente, mas parece que já tem bastante tempo, porque é uma pessoa dedicada na obra. Às vezes dá tanto tempo na casa do Senhor, às vezes fala, eu não posso fazer porque não tenho dinheiro, não tenho tempo, mas a gente pode fazer tanta coisa, mas quando a gente está preso no nosso mundinho. Mas quando a gente sai, aí vê algumas situações, se depara com algumas realidades da vida, a gente vê que nós podemos sim fazer alguma coisa para ajudar alguém. Então, se vocês, irmãos, que oram a Deus, orem, entregando aquele sítio ali, aquela casa de recuperação, entregando aquele irmão, e vocês que puderem ajudar com alimento, com veste, ligue para nós, nos procure, para nós estarmos repassando ali para aqueles irmãos que são crentes, dedicados em ajudar aos necessitados. Não pedem dinheiro, não precisam de milhões para fazer a obra de Deus. Eles têm amor às almas. Então, orem por esses irmãos em nome de Jesus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, verso 54, diz: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos para contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto o apedrejavam e chorava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não lhes consideres culpado desse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Aleluia. O pedacinho que me chama a atenção e que eu quero meditar com os irmãos, e que o Espírito Santo, aleluia, falou ao meu coração nessa manhã. Eu estava conversando com o Juninho e eu vim para a rádio pensando, se eu não dirigisse o programa, eu pregaria o livro de Gênesis. Mas o Senhor é bom, aleluia, tem algo para falar conosco aqui nesse versículo.
Versículo de número 59 diz: enquanto apedrejavam Estevão, esse orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluia. Interessante, irmãos, aleluia. Quando eu estava lendo esse livro de Atos dessa semana, me chama a atenção pela simplicidade, aleluia, da palavra dos irmãos e o poder que havia naquelas vidas, aleluia, mesmo com toda a simplicidade. Porque Estevão foi escolhido após, aleluia, os irmãos líderes orarem a Deus para convocar 7 irmãos cheios do Espírito Santo e de temor e de sabedoria para servir a mesa, para fazer, hoje dizia, o trabalho dos diáconos, para que os líderes, Pedro, Tiago, os irmãos, pudessem se dedicar à palavra e a ensinar os irmãos. E aí Estevão é um dos escolhidos. Interessante é que já começa dizendo, aleluia, que Estevão começa a pregar cheio de ousadia. Olha, parece que é contraditório. Alguém que é escolhido para fazer o trabalho de servir a mesa, de cuidar do templo, aleluia, dos trabalhos, aleluia, talvez materiais da igreja, mas logo em seguida, após a sua unção, após a sua separação, ele já começa a falar cheio de ousadia, porque havia uma presença real do Espírito Santo na sua vida, havia uma sinceridade em servir a Deus. Por isso que Deus usou de maneira tão maravilhosa e poderosa. Aí você pode falar: mas irmão, cheio de poder, cheio de ousadia, cheio de sabedoria, com Deus na sua vida, e é esse o prêmio que ele recebe. Então saiba de uma coisa nessa manhã, início de tarde, aleluia, nós que somos chamados para o Evangelho, aleluia, nós fomos chamados para ser martirizado por amor à obra de Deus. Então é isso que nessa manhã nós queremos chamar a atenção. Deus quer que nós nos façamos sacrifícios vivos por amor ao Evangelho e para o crescimento da obra de Deus. Porque Estevão começa a pregar, interessante que ele fazer aquelas maravilhas, alguns não podendo contra ele, caluniaram, subornaram alguns. Da sinagoga, aleluia, para prender Estevão, para calar Estevão, aleluia. Mas quando ele se depara, e aí o sacerdote, aqueles líderes religiosos, colocam ele à prova, aí ele toma a palavra. Interessante que ele começa a falar da palavra de Deus, aí ele puxa lá em Gênesis, lá no princípio com Abraão, aí começa a falar que Abraão fora chamado por Deus, aleluia, que Abraão recebeu a promessa, que a sua descendência ficaria escrava no deserto, e aí passa de Abraão para Isaac, aleluia, passa por José, e aí ele fala que José chegou até o Egito, e quando se levanta o novo rei que não conhecia José, começou a escravizar o povo, a escravizar, aleluia, o povo de Deus, aleluia. Quando José leva a sua família, ali era para se cumprir o que Deus falara para Abraão, que seriam escravizados. Então José é uma isca de Deus para levar o povo ao deserto, e José leva aquele povo para o deserto, e ele começa a relatar tudo isso, e aí chega até Moisés. Diz que Moisés, ao ver um dos seus irmãos sendo agredidos, mata o homem, e aí eles tentam pegar Moisés, Moisés com medo foge, aleluia, para não ser incriminado, para não ser acusado. Então ele falou tudo isso, ele fala: o mesmo Moisés que anteriormente tinha sido acusado, aleluia, de criminoso, que não poderia se tomar como juiz dele, que havia matado o homem, esse mesmo Moisés fora que Deus usara para libertá-lo lá do castigo da escravidão do Egito. Então ele vem falando, aleluia, jogando na cara deles que esse Moisés que eles rejeitaram foi o Moisés que o libertou, e assim como Moisés
foi a pessoa bendita de Jesus, que eles rejeitaram, apedrejaram. Fora esse mesmo Jesus que se deu na cruz do Calvário para resgatar a igreja e trazer a sua presença e reconciliar com Deus. Aleluia! Então ele lança na cara daqueles homens: olha, vocês estão querendo me acusar, mas eu prego na autoridade do nome de Jesus, porque esse mesmo Jesus que vocês mataram, foi ele, aleluia, que ressuscitou ao terceiro dia, nos ungiu e nos capacitou para pregar a sua palavra. Isso deveria ser motivo para aqueles homens se arrependerem, voltarem atrás e servirem ao Deus de Israel.